Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 9 de agosto, quarta-feira, com o melhor planejamento de palpites, prognósticos e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Hoje temos uma grade interessante de jogos. Temos jogos da Champions, Liga dos Campeões, qualificação. Temos os jogos da Copa Libertadores. Temos aí as oitavas de finais, jogo de volta. Temos também jogos da Conference League e também jogos da Copa Sul-Americana, oitavas de finais. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Quarto amanhã, Liga dos Campeões, qualificação, o jogo do Panathinaikos versus Marseille, início às 15 horas. A odd de momento paga 4.0 na vitória do Panathinaikos, 1.95 Marseille e 3.30 empate. Bom, a equipe do Panathinaikos vem a 5 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 saiu ambos marcam. Em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 4.5 cartões. E o Marseille em 4 de 5 saiu menos que 2.5 gols. E em 6 saiu menos que 4.5 cartões. O último confronto não temos, é um jogo interessante também para quem gosta de apostar em escanteio, pois em 5 de 6 saiu menos que 10.5 escanteio para o Marseille e em 7 de 8 saiu menos que 10.5 para o Panathinaikos. Ou seja, para essa partida é um jogo equilibradíssimo. A equipe do Olympique de Marseille tem um elenco mais qualificado, atua na primeira divisão da Liga da França, apesar do Panathinaikos também atua na primeira divisão do Campeonato da Grécia. É um jogo mais puxado, um favoritismo para o Olympique de Marseille. É uma equipe que atua em alto nível. Diante disso, nos últimos 5 confrontos, não vem mostrando isso nos últimos 5 jogos. Vem somando 3 derrotas e 2 vitórias. Fora de casa estava com a crise de 5 derrotas consecutivas. Venceu um amistoso recentemente. E a equipe da casa vem a 3 jogos sem vencer, atuando em seus domínios. Ou seja, é um jogo equilibrado tecnicamente, mas vou acreditar em um jogo para mais de 1.5 gols. Vamos agora para o jogo do Slovan Bratislava versus Maccabi Haifa, início às 15h30. A equipe do Slovan vem a 10 jogos de invencibilidade, vem a 3 jogos sem vitória. Em 4, o Maccabi Haifa sofreu gol. Em 4 de 5 saiu mais de 2.5. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. E não temos confronto recente entre essas equipes. Só que o Slovan Bratislava, atuando em casa com apoio da sua torcida, costuma ser uma equipe que costuma dificultar a vida dos seus adversários. Apesar de vir de 3 jogos sem vencer em casa, somando 3 empates consecutivos, é uma equipe competitiva atuando em seus domínios. E a equipe do Maccabi Haifa vem a 3 derrotas e 2 vitórias fora de casa. Perdeu para o Tiraspol no último jogo aí. Então é um jogo interessante, mas conseguiu se recuperar atuando em casa diante do Tiraspol. Para essa partida vou deixar um jogo bem equilibrado também, como foi a outra partida, mas vou acreditar em um jogo para mais de 1.5 gols. E claro, em mercado de Meteode é muito complicado, mas não vejo essa equipe do Slovan perder. Então, uma chance dupla casa com empate também seria excepcional. Vamos agora para o jogo do Rangers versus Servette, início às 15h45. A equipe do Rangers vem a 16 jogos de invencibilidade da equipe do Servette. E a equipe do Rangers vem a 3 jogos sem vitória, a 5 sofreu gol. Lembrando que em 8 de 9 saiu mais de 2.5. Em 4 de 5 saiu ambos marcas, foi a primeira equipe a sofrer. Retornando ao Servette, vem a 6 jogos sofrendo gol. Em 6 saiu ambos marcas. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões. Em duelo de escanteio, em 4 de 5 saiu menos que 10.5 para o Rangers. Atuando em casa, o Rangers muito forte, apesar do Servette da Suíça, vem fazendo bons jogos, vem com uma grande série de invencibilidade, mas é um jogo muito complicado. O Rangers atuando em casa é uma equipe forte. O Rangers atuando em casa é uma equipe forte, com apoio da sua torcida,
mas ainda assim não vou acreditar no favoritismo nem em match odd. Então, ficarei mais uma vez no mercado de gols. Então, mercado para mais de 1,5 gols e também um mercado enxutíssimo para um provável ambos marca. Vamos agora para o UEFA Europe Conference League, o jogo do AEK versus a equipe do Aviv, início às 14 horas. A equipe do Aviv vem a 6 vitórias consecutivas, em 7 de 9 saiu mais de 2,5, a 7 foi a primeira equipe a marcar, e o AEK vem a 3 jogos sem derrotas. Em duelo de cartões, em 6 saiu menos que 4,5 para o Aviv e também saiu menos que 4,5 para o AEK em 7 jogos. Para essa partida, é um jogo AEK favorito, vai atuar em casa, apesar das casas de aposta não considera esse favoritismo da equipe do AEK. Eu discordo completamente e vejo aí que o AEK pode surpreender atuando em casa. É uma equipe forte, apesar do Aviv vir em um momento superior tecnicamente, é um jogo que a equipe do AEK pode aprontar sim. Então, diante desse retrospecto, para essa partida vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols. Vamos agora para a Copa Libertadores, o jogo do Boca Juniors versus Nacional, oitavas de finais, jogo de volta, início às 21 horas. A equipe do Boca Juniors vem em uma sequência aí de 9 jogos sem derrotas, ou seja, 9 jogos de invencibilidade. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu mais que 4,5 cartões e também saiu menos que 10,5 escanteio. Em confronto direto, nos últimos 6, o Boca não sabe o que é perder. O confronto mais recente ficaram no empate técnico em 0 a 0. Jogo de ida, agora na casa do Boca, com apoio da sua torcida. O Boca Juniors costuma ser uma equipe forte, então atuando em casa com apoio no seu estádio, meu amigo, vai ser difícil o Nacional do Uruguai conseguir superar essa equipe do Boca Juniors. Vai ser um jogo equilibrado, não tenho dúvida disso. O Boca aí vem a 4 confrontos em casa, não conseguiu vencer no tempo regulamentar. As 3 vitórias do Boca em casa foi nas penalidades e uma derrota diante do Nacional em 2013. Então, vai ser um jogo muito equilibrado tecnicamente, como foi o jogo de ida. Então, vou deixar um jogo para menos de 3 gols e meio nessa partida. E como segunda opção, Boca Juniors para se classificar. Continuando, Independente Del Valle versus Deportivo Pereira, início às 21 horas. A odd de momento paga 1,36 para o Del Valle, 9,0 Pereira, 4,50 para o empate. E em sequência individual, o Del Valle vem a 5 derrotas consecutivas, a 7 jogos sofreu gol, em 5 de 7 saiu ambos marca, em 9 o Pereira saiu menos que 2,5 gols. E lembrando que o confronto mais recente deu Pereira por um placar de 1 a 0. A equipe do Independente Del Valle é o atual campeão da Recopa, de cima do Flamengo, mas não está em um bom momento, vive um momento muito delicado na temporada. A equipe do Del Valle, pela primeira vez aí, enfrenta uma sequência maligna. Então, para essa partida, mesmo com essa sequência, a equipe do Del Valle tem forças sim para se recuperar a tempo e conseguir vencer essa frágil equipe do Pereira. Então, diante disso, vou deixar esse back Del Valle para vencer. Vamos agora para Palmeiras versus Atlético Mineiro, início às 21h30. É um duelo brasileiro. A equipe do Atlético, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 2,5 gols. E lembrando que em 6 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Em 7 de 9, mais que 10,5 escanteio. E a equipe do Palmeiras, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar, saiu ambos marca. Em 7 de 9, saiu mais que 4,5 cartões. Ou seja, olhando de primeira, é um jogo que vamos ter um grande equilíbrio técnico. Então, podemos pegar um jogo para mais de 4,5 cartões. Podemos pegar também um jogo em relação a escanteio, um jogo para mais de 9,5 escanteio. E aqui, em relação a Meteode, é um jogo muito interessante. O Palmeiras venceu o primeiro jogo por um placar de 1 a 0. O Galo enfrentava 10 jogos sem vencer.
venceu na última rodada do Brasileirão uma equipe paulista, venceu o São Paulo fora de casa. Era para ter vencido de 3 ou 4, o Hulk perdeu centenas de gols. Então, para essa partida, o Galo chega um pouco mais empolgante, apesar de ser na casa do Palmeiras. O Palmeiras não vem com aquele ímpeto ofensivo como na temporada passada. O Palmeiras vem de uma derrota diante do Fluminense, vinha 3 vitórias consecutivas e agora enfrenta um Galo que vem de uma vitória, quem sabe em uma recuperação da equipe do Galo. Como foi equilibrado os últimos confrontos, esse também acredito que será um confronto muito equilibrado. Vou deixar um jogo para poucos gols, menos de 3 gols e meio. E como opção de mínimo possível zebra, podemos pegar um Atlético Mineiro com empate. Continuando, vamos agora retornar aos jogos da Conference League. O jogo do Gente versus Pokov, início às 15 horas. A equipe do Gente vem a 6 vitórias consecutivas nos últimos 6 jogos. E a equipe do Pogon vem a 4 vitórias nos últimos 4 jogos. A 3 sofreu gol. Em 5 de 7 saiu mais de 2.5. E retornando ao Gente, em 9 de 10 saiu mais de 2.5. E saiu ambos marcas. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6 venceu o primeiro tempo. É um jogo que não temos confronto recente entre essas equipes, mas se trata de equipes que vêm com grande série de invencibilidade. Diante desse mercado, é um jogo interessante, mas também é aquele jogo que temos um favorito tecnicamente. Atuando em casa com o apoio da sua torcida, essa equipe do Gente costuma dificultar os seus oponentes. Então, vou deixar um back Gente e também deixarei um mercado para gols. Vamos olhar a odd de momento, vamos deixar um jogo para mais de 2.5 gols. Continuando, vamos agora para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo do Goiás versus Estudiantes, início às 19 horas. A equipe do Goiás vem em 4 dos últimos 5 jogos, saindo menos que 2.5 gols. E a equipe do Estudiantes vem a 5 vitórias consecutivas. Em 6 de 7 saiu mais de 2.5. Em 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em confronto direto mais recente lá na Argentina, o Estudiantes venceu por um placar de 3-0 essa equipe goiana. Então o Goiás vai ter que se expor e vai deixar os contra-ataques para o Estudiantes. Diante desse mercado, vou deixar um jogo para mais de 1.5 gols. Vamos agora para Guarani do Paraguai versus Botafogo, início às 19 horas. A odd de momento paga 3.75 na vitória do Guarani, 1.95 Botafogo, 3.50 empate e em sequência individual. O Botafogo vem a 14 jogos de invencibilidade. Em 4 de 5 saiu ambos marque menos que 10.5 escanteio. E o Guarani vem a 3 jogos sofrendo gol e a 3 jogos sem vitória. Em confronto direto mais recente deu Botafogo de virada, atuando em casa com o apoio da sua torcida. E agora o Botafogo chega aí após empatar com o Cruzeiro fora de casa. O Botafogo que não conseguiu nem finalizar no primeiro tempo diante da equipe do Cruzeiro. Jogou mal tecnicamente, então vem de um empate. O Guarani chega para essa partida após sofrer uma virada diante da equipe do Botafogo e vai tentar impor o seu ritmo de jogo em casa com o apoio da sua torcida. Apesar de não estar passando pelo bom momento, a equipe do Guarani vem a 3 derrotas, um empate e uma vitória nos últimos 5 jogos. Vem de uma derrota fora diante do Olímpia por um placar de 5-3. Olímpia, que é o próximo adversário do Flamengo aí, na Copa Libertadores. É o jogo de volta, vai ser um jogo interessante. O Olímpia conseguiu aí sair daquela crise de jogos sem vencer. Mas retornando aqui para esse jogo, vou deixar aí um jogo para Botafogo com empate. Não vejo o Botafogo perder aí para essa equipe do Guarani do Paraguai. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quarta de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, quarta de trade e aposta esportiva. Só que antes de finalizarmos, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Só que antes, se ainda quer ficar por dentro do nosso conteúdo, como as nossas dicas extra, então nos segue lá no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link aqui também na descrição e também o link do nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva. Maravilha? Bom, em questão de dupla ou tripla aqui do canal, focando nos jogos da Copa Libertadores,
Podemos pegar aqui um jogo para menos de 3,5 entre Palmeiras versus Atlético Mineiro. Podemos pegar um jogo aqui para Rangers para vencer e Gente para vencer. Rangers e Gente é uma boa dupla aí do canal NerdBet. Outra boa opção que vocês podem observar é um jogo para mais de 1,5 Goiás versus Estudiantes, Botafogo com empate. E podemos pegar esse mais de 1,5 Aiquer versus Aviv. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Em questão de minis ou possível zebra, deixamos algumas opções para que vocês possam se tornar um grande investidor lucrativo. Ao mais é isso, se gostou do nosso vídeo, solta o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha o nosso vídeo para que ele possa estar alcançando mais pessoas. Uma boa sorte, fica agora com muitos green. Fui!